Com uma base territorial de 25 municípios, o Sindicato do Comércio Varejista do Alto Uruguai Gaúcho, o Sindilojas Alto Uruguai, comemora nesta quarta-feira 60 anos de um trabalho voltado aos interesses do comércio varejista. Nessas 6 décadas de história, a entidade acompanhou o desenvolvimento da cidade e da região e atuou com muita seriedade e compromisso na representatividade e na defesa do setor terciário. 60 anos de Sindilojas em Erechim, um trabalho árduo, um trabalho de pessoas que se doaram para que algumas coisas mudassem em Erechim. E hoje aqui no estúdio da TV Erechim, o presidente atual da casa, do Sindilojas, o Gelson Miola, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esses 60 anos dessa luta, desse trabalho dedicado à comunidade, dedicado aos lojistas da nossa região. Bem-vindo, presidente. Boa tarde, Sandra. É um prazer novamente estar aqui neste veículo de comunicação tão importante, que sempre nos dá abertura, não somente para a nossa entidade, mas a todas, que trabalham de forma incansável em benefício da nossa comunidade, da nossa sociedade. O Sindilojas hoje completa 60 anos e eu quero aqui, Sandra, cumprimentar algumas famílias, e eu começo com a família Lago, né, cujo primeiro presidente do Sindilojas, lá em 1960, foi Jaime Luiz Lago. Depois tornou-se prefeito do nosso município. Ele foi quem teve a iniciativa de tornar uma associação de comerciantes num sindicato, né? Essa entidade, então, presidida por ele em seu primeiro mandato. E também quero saudar a família Franceschi, né, que foi o presidente que nos antecedeu, né? Então, os demais familiares dos outros 4 presidentes que comandaram a entidade nesse intervalo, cumprimento também. Quero cumprimentar nosso executivo, leal, competente, Valdecir Rio, nossos colaboradores e os nossos representados aqui na região do Alto Uruguai. São 25 municípios em que nós atuamos, cerca de 5.000 estabelecimentos comerciais representados pelo Sindilojas. Então, cumprimento a todos eles, que são a razão da existência da nossa entidade. Nossa entidade existe, é uma entidade oficial, representativa, né, do setor terciário, e representamos então em torno de 5.000 estabelecimentos comerciais aqui em nossa região, e nosso objetivo é continuar trabalhando, dedicando o nosso tempo, o tempo da nossa diretoria, que são todos voluntários, né, em prol da nossa comunidade. Nesses 60 anos, muitas conquistas foram conseguidas, mas também teve muitos momentos de dificuldade. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre esses 60 anos, o que a gente conquistou e que também o que a gente queria ter conquistado e infelizmente por razões adversas não conseguimos. Bem, Sandra, hoje o movimento sindical ele atravessa um momento de dificuldades. Nós tivemos com a reforma trabalhista a perda do imposto sindical, né? O que representou para o Sindilojas cerca de 60% da nossa arrecadação, né? Então, nós temos hoje que vencer esse obstáculo, porque é uma questão de sobrevivência para nós, né? Então, estamos buscando formas de permanecermos no meio, atuando em defesa do setor terciário. Isso não é uma prerrogativa apenas dos Sindilojas Alto Uruguai. A reforma trabalhista atingiu a todos os sindicatos, quer sejam patronais ou laborais, de todo o país. Então, essa é uma situação de dificuldade momentânea, em que as entidades sindicais, a nossa federação e a nossa confederação, a FEComércio e a CNC, também estão buscando formas de se adaptar a este novo cenário, né, e sobrevivência dentro desse momento de dificuldade. Ao longo da história, muitas dificuldades aconteceram, mas nós temos, acredito que muito mais a comemorar do que a lamentar, né? Primeiro porque são pessoas que vêm do meio terciário e trabalham de forma voluntária. E nós, enquanto entidade representativa oficial, nós temos sempre buscado, dito, salientado da importância da sobrevivência de todas as entidades, não somente do lado patronal, mas também do lado laboral. Nós temos hoje uma relação amigável, respeitosa e em alto nível com o sindicato laboral. Nós entendemos que na eventualidade de uma dificuldade, uma entidade
dessas desaparecer, hoje nós temos muita facilidade para negociar. Nós, em poucos minutos, tomamos um café ou tomamos uma cuia de chimarrão e resolvemos pendências, resolvemos questões em poucos minutos, com pessoas daqui, da nossa comunidade, que conhecem a nossa realidade, que têm uma responsabilidade com os empresários e também com os trabalhadores desta região. Na eventualidade de um desaparecimento de uma entidade, nós teríamos que negociar com pessoas da capital do estado, que não conhecem a nossa realidade, não conhecem as particularidades da nossa região e também vivem num mundo diferente do nosso. Porque nós sabemos que desde o custo de vida de uma capital é diferente do custo de vida do interior, né? Nós somos uma cidade do interior, né? Então nós teríamos muito mais dificuldade de negociar com uma federação, por exemplo, do que com uma entidade nossa, aqui que representa os trabalhadores. Por isso que nós sempre salientamos a importância de nós mantermos as nossas entidades. Nós queremos o bem de todos, né? Cada entidade é importante, desempenha um papel fundamental na área em que atua, e o sindicato patronal, no caso o Sindilojas, tem um papel fundamental na resolução de conflitos, eventuais conflitos, que graças a Deus são muito poucos. Nós temos as nossas convenções, tanto de salário, que são convenções assim, que preservam a qualidade da mão de obra, preservam o poder de compra dos trabalhadores, né? E também nós evoluímos ao ponto de termos hoje os nossos horários de trabalho, de atendimento ao público, como em nenhum outro município do Rio Grande do Sul. Hoje Erechim é referência a nível de atendimento ao público. O nosso horário é tão amplo que possibilita que todos possam trabalhar nos horários que quiserem. Nós temos, para te teres uma ideia, o nosso horário de segunda a sexta-feira, Sandra, das 8 da manhã às 8 horas da noite, né? Muitos sábados durante todo o dia, alguns domingos, os domingos, aqueles todos que antecedem as datas comemorativas, representativas, de maior venda, nós temos o comércio aberto. Então, hoje, eu diria para ti com toda segurança e tranquilidade, os horários de atendimento do comércio de Erechim, eles são referências para o Estado. Nós não temos no Rio Grande do Sul horários mais abrangentes que o nosso comércio de Erechim tem. Isso tudo construído baseado no que eu acabo de te falar, uma relação respeitosa, amigável e responsável com o sindicato laboral. Então, ao longo desses anos, as dificuldades aconteceram. Hoje, a principal é essa que eu lhe falei, mas nós temos muito mais a comemorar do que a lamentar, graças a Deus. É verdade. E esse ano de 2020 foi um marco bastante importante, não só para o Sindilojas, mas para todas as entidades que se viram diante de uma situação totalmente nova, onde precisavam preservar direitos de trabalhadores, precisavam manter empregos, precisavam manter o comércio funcionando, a questão da pandemia, tudo isso uniu as entidades para o bem da população de Erechim. É um marco bastante importante da forma com que tudo isso foi administrado. Perfeitamente. Nós, Erechim, nisso aí também eu volto a salientar, nós temos evoluído muito. As entidades de Erechim hoje trabalham de maneira muito próximas, entrelaçadas, cada um dentro do seu espaço, mas todas somando forças. E deu para termos uma prova nessa questão toda da pandemia que assolou o mundo inteiro, né? Nós, apesar de discordarmos de algumas ações, especialmente que o governo do estado tomou, né, nós discordamos, nós nunca fomos favoráveis ao fechamento do comércio, isso nós deixamos bem claro. Obviamente também nós entendemos que devemos respeitar as determinações do comitê sanitário. Nós temos a obrigação, o dever de respeitar, mas sempre deixamos claro que nós entendíamos que o comércio de Erechim não poderia ter fechado, especialmente lá em março, que nós não tínhamos nenhum caso sequer que comprovasse e justificasse um fechamento. Então, tudo o que aconteceu a nível de Brasil e de mundo, a própria Organização Mundial da Saúde se atrapalhando,
deixando muito a desejar em termos de conhecimento, muitos governantes de maneira irresponsável fechando a economia e dizendo que, bom, a economia se resolve depois. Não existe economia se resolver depois, né? Você não desliga o forno de uma siderúrgica que demora 45 dias para aquecer novamente e depois no outro dia você vai querer ter um resultado imediato. Não, aquele forno desligado, ele volta a operar, a funcionar 45 dias depois. Então é só um dado que eu divido contigo para termos a noção de quanta irresponsabilidade foi colocada em cima da população, né? Interesses muitas vezes de parte da imprensa irresponsável, uns tentando derrubar o presidente, outros tentando benefícios pessoais, mas as entidades sempre estiveram ao lado dos comerciantes e nós em Erechim também trabalhamos junto aos poderes constituídos para que chegássemos ao melhor termo nessa questão do fechamento do comércio e aberturas também a partir de determinado momento. Mas as entidades todas trabalharam de forma unida em busca do melhor possível dentro de um cenário de dificuldades. Com certeza. O Sindilojas, a diretoria hoje, são pessoas somente de Erechim ou pessoas do Alto Uruguai? Nós temos 28 membros na nossa diretoria, entre diretores e vice-presidentes dos municípios do Alto Uruguai. A nossa abrangência, como eu lhe falei, são 25 municípios, então nós temos eles na maioria desses municípios, então, como uma representatividade, né? A nossa sede está aqui em Erechim há muitos anos, aqui no centro da cidade, né, na rua Nelson Ehlers, então nós temos essa representatividade e bem abrangente aqui na nossa região. Há um tempo atrás, quando fazíamos um planejamento, planejávamos o ano inteiro, planejávamos às vezes uma década. Hoje não existe mais como a gente fazia um planejamento para daqui a 10 anos. As coisas acontecem muito rápido e se modificam. O Sindilojas está planejado, está estruturado de que forma para atuar em 2021? Bom, para te teres uma ideia, e eu quero concordar contigo nesse quesito, nós nem sequer o nosso aniversário dos 60 anos a gente pode comemorar. Nós tínhamos uma programação pensada e imaginada em janeiro e fevereiro, que nós faríamos agora, justamente neste mês, né? Uma comemoração dos 60 anos de uma maneira bem bacana, chamaríamos a comunidade para comemorar conosco, mas não foi possível. Logo em março nós tivemos então o início da pandemia, o fechamento do comércio e todas aquelas normas e regras que vieram decorrentes então dessa situação, né? Mas nós estamos, como eu lhe falei inicialmente, as entidades sindicais, quer sejam patronal ou laboral, hoje têm essa dificuldade que é buscar formas de se manter no mercado. Porque nós temos uma dificuldade muito grande advinda de uma lei e as dificuldades financeiras atravessadas no setor terciário, assim como no primário e secundário, também acabam refletindo em todas as entidades. Mas nós temos um planejamento junto à FEComércio, também à Confederação Nacional do Comércio, ao longo dos próximos anos, que é buscar manter e ampliar sempre a representatividade. O Sindilojas atua muito diretamente junto à FEComércio em todos os órgãos governamentais. Nós temos, para te teres uma ideia, esse ano que passou, a análise, sugestão, com aprovação, com reprovação, com melhorias em mais de 2.000 projetos. Tanto a nível de Assembleia Legislativa, como a nível de Câmara dos Deputados, né? E nós temos também, voltando um pouquinho, nós temos uma ação tramitando no Supremo Tribunal Federal, que foi julgada em 7 de novembro de 2018, onde nós solicitávamos, pedíamos o fim da diferença de alíquotas para compras fora do estado do Rio Grande do Sul. Esta ação, encaminhada pelo Sindilojas e mais 19 sindicatos, todos filiados ao Sistema FEComércio, ainda em 2010, Sandra, foi julgado dia 7 de novembro de 2018 e, para nossa felicidade por um lado, pois estávamos ganhando a ação de 4 votos a 1. 4 votos a 1, nos faltavam apenas 2 votos em 6 para termos nosso pleito atendido, quando infelizmente o ministro Gilmar Mendes pediu vistas, nós até preferimos que ele votasse contra nós. Certo. Mas não, ele fez pior, ele pediu vistas do processo, está lá parado em Brasília, e quando ele voltar,
nós certamente seremos vencedores desse pleito e nós não beneficiaremos apenas entidades ou empresas de Erechim, mas de todo o Rio Grande do Sul e da maioria dos estados do Brasil. Uma ação do Sindilojas, né, que está lá no Supremo, basta apenas que o nosso ministro Gilmar Mendes tenha iniciativa de trazer de volta para a votação no plenário do Supremo Tribunal Federal. Então nós temos um acompanhamento, Sandra, muito intenso em toda a legislação trabalhista, tributária, como lhe falei, na Assembleia Legislativa também a nível de União, um acompanhamento muito próximo. E que tem mudado constantemente todas essas leis nesses últimos meses, né? Esses acordos, essa redução de jornada de trabalho, mudou muito nesse período, né? Então, tudo isso preserva os empregos e preserva a saúde também das empresas. Exatamente. E o Sindilojas está aí para fazer essa intermediação. Exatamente. Inclusive, na proposta que ocorreu no Congresso Nacional, na reforma tanto trabalhista quanto nas demais ações, todas em relação à preservação de emprego, de renda, nós tivemos a FEComércio como um todo uma participação muito importante nisso aí, né? Nós estamos sempre atuando e queremos aqui deixar os parabéns ao ministro Paulo Guedes, à equipe econômica, ao presidente da República também, que tem tomado ações em benefício da manutenção dos empregos, né? A manutenção dos empregos, ela é fundamental para que a economia continue girando, né, e trazendo resultados para a sociedade. Uma pessoa sem emprego, ela perde muitas vezes a dignidade, né? Porque quando você não tem comida na mesa e o teu filho está chorando, alguma coisa você vai fazer, né? Muitas vezes você perde até a tua idoneidade em cima de uma situação momentânea, mas desesperadora. Então, nós tivemos ações corretíssimas, a 936, por exemplo, foi uma delas, e tantas medidas que vieram em benefício da manutenção dos empregos, agora também com o auxílio emergencial, que acabou refletindo no comércio, e nós todos fomos beneficiados. Isso. O que nós precisamos hoje, diminuir a carga de impostos e também o custo sobre as folhas de pagamento. Hoje é um empecilho muito grande a contratação de mão de obra. Custa muito caro para o empresário. E muito do que é pago em folha de pagamento não vai para o trabalhador e fica pelo caminho, vai para os órgãos governamentais. Então nós precisamos reduzir essa carga pesada sobre a folha de pagamento, tenhamos um ambiente mais favorável à contratação e empregabilidade dessas pessoas, né? E aí nós vamos diminuir o desemprego e nós vamos fomentar a economia. Agora, o que nós precisamos além de tudo isso que eu falei, também algo muito importante, que é segurança jurídica. A segurança jurídica é importantíssimo, porque se eu contrato um colaborador para a minha empresa, eu preciso saber se ele vai me custar 1, se ele vai me custar 10 ou vai me custar 100. Se o meu planejamento dentro das normas, das leis, é que ele vai me custar 100, que eu não pague 1.000 ou que eu não pague 2.000. Né? Então, segurança jurídica é fundamental para qualquer empresário contratar mais pessoas. Né? No mundo, muitos benefícios que nós entendemos como sendo favoráveis, na verdade, eles impedem a contratação de mão de obra. E esses benefícios, né, que vêm disfarçados de benefícios, mas são empecilhos para contratar a mão de obra. Né? Então, nós precisamos melhorar essa condição e termos segurança jurídica para abrir as nossas portas. Isso é fundamental. Com certeza. Presidente, em nome da TV Erechim, dos nossos apoiadores, a gente quer parabenizar o Sindilojas por esses 60 anos. Parabéns a todos os integrantes da diretoria que realizam esse trabalho ao teu lado, que brigam pelo nosso comércio, que brigam pela manutenção dos nossos empregos. E é uma data que, mesmo sem festa, a gente tem que comemorar, a gente tem que enaltecer o trabalho digno e honrado que vocês realizam aqui em Erechim e também aqui nos 25 municípios. Parabéns. Perfeitamente, Sandra. Eu quero só lembrar também mais um ponto aí, se me permite. A Lei da Liberdade Econômica, a FEComércio trabalhou muito forte em cima disso. O relator dessa proposta foi o deputado Jerônimo Gerg, e que ele esteve muitas vezes presente nas reuniões de diretoria da FEComércio, nós estivemos lá. Então, a Lei de Liberdade Econômica, que teve uma abrangência a nível de país, o Sindilojas Alto Uruguai, a FEComércio do Rio Grande do Sul,
foram fundamentais na aprovação dessas medidas. Então, veja a abrangência da nossa entidade, né? E também, mais uma vez, quero parabenizar a todos os nossos comerciantes que trabalham de forma honesta, superando dificuldades nos momentos de crise, em momentos que agora, infelizmente, estamos vivendo como uma seca que vem a nos assolar, né? Temos previsão aí de uma laninha, talvez não tão intensa, mas ela já está se mostrando prejudicial ao nosso agronegócio como um todo. Mas dizer que o Cindy Lojas Alto Uruguai está em Erechim, está nos 25 municípios, defendendo de uma maneira muito responsável o setor terciário, né? Nós todos somos voluntários, nós trabalhamos de graça em prol de uma comunidade, em prol de um setor que nós acreditamos muito. E estar em Erechim é muito bom. Nós ouvimos muito, Sandra, falar em nossos vizinhos, que é bom estar aqui, que é bom estar ali, que é bom estar lá. E eu digo para ti com conhecimento de causa, porque já morei numa dessas cidades, desses municípios citados por 3 anos, e diria o seguinte: você ir a qualquer um desses municípios, ou talvez outros, numa festa, né, a um bom restaurante, a um passeio, é muito bom. Agora, viva lá alguns anos e depois compare com Erechim. É muito bom estar aqui e nós pretendemos continuar, e o Cindy Lojas estará aqui em Erechim, se Deus quiser, por muitas décadas ainda defendendo o setor terciário. Muito obrigado à TV Erechim, mais uma vez pela oportunidade que nos oferece, assim como as demais entidades, demonstrando uma responsabilidade e um cunho social muito grande com a nossa comunidade. Muito obrigado. Agradecidos.